Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de eletroquímica, falando um pouquinho sobre metal de sacrifício e corrosão. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Eu espero que você goste dessa aula. Vamos começar falando sobre a corrosão. O que vem a ser a corrosão? Corrosão é determinado tipo de deterioração dos metais, não se aplicando a materiais não metálicos. Como ocorre a corrosão? A corrosão é uma reação eletroquímica, química ou as duas associadas a uma ação física. Pode ocorrer corrosão em ambientes próximos à água do mar. O ambiente marinho é o mais corrosivo de todos os meios naturais, por isso é comum ocorrer a corrosão em ambientes próximos ao mar. Os produtos químicos, desde que em contato com água ou com umidade e formem um eletrólito, podem provocar a corrosão eletroquímica. É comum a corrosão do ferro, que é um processo espontâneo de oxidação que o metal sofre em contato com o oxigênio do ar e água. O que pode ser feito para impedir o contato do ferro com o ar úmido? A utilização de graxa, tintas e verniz. Então, esses são meios para impedir o contato do ferro com o ar úmido. Outra maneira de proteger o ferro é o metal de sacrifício. Metal de sacrifício é aquele que oxida mais do que o ferro e vai fazer o ferro reduzir ao invés de o ferro oxidar. Os metais de sacrifício são aqueles que vão ser oxidados no lugar do ferro. Portanto, nós temos que o metal de sacrifício perde elétrons para o ferro e mantém o ferro protegido, certo? E aí, entre esses metais que nós vemos aqui, zinco, cobre, magnésio, alumínio, ferro, nós temos aqui o potencial de cada um, e esse é o potencial de redução. E aí, por exemplo, se nós tivermos zinco e ferro, vamos ter que o zinco, ele tem um potencial de redução de menos 0,76. E o ferro tem um potencial de redução de menos 0,44, certo? Então, o zinco ele vai oxidar para o ferro reduzir, certo? Então, a gente coloca o zinco para oxidar e o ferro para reduzir, porque nós não queremos que o ferro oxide. Então, assim, a gente vai proteger o ferro da oxidação. E aí, então, nós vamos montar a nossa reação global, né, da forma que a gente já viu em aulas anteriores. E aí nós vamos ter ferro 2+, e zinco 0, zinco 2+, e ferro 0. E essa é a nossa reação global. E como que vai ficar o nosso potencial aqui? A nossa energia potencial, né? Vai ficar mais 0,76, mais, nós vamos somar os dois, menos 0,44. E aí a gente tem mais 0,32, ok? Esse é o nosso DDP, né? De uma pilha, por exemplo. Então, o metal de sacrifício. Quem é o metal de sacrifício nesse caso, entre zinco e ferro? É o zinco, né? Então, o zinco é o metal de sacrifício. E o zinco, ele é o metal de sacrifício mais utilizado na indústria, devido ao fato de ser relativamente barato, um custo menos oneroso, e possuir potencial de redução menor que a maioria dos metais. Então, o metal de sacrifício ele tem que ter potencial de redução menor do que aquele metal que precisa ser protegido, tá? E o zinco vai ter menor potencial de redução entre a maioria dos metais. E aí nós temos aqui uma questão. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flanders, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna
seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode. Pausa o vídeo, tenta resolver essa questão. O que pode acontecer nesse caso? Nós podemos verificar que o amassado pode romper a camada de estanho, certo? Já que falou que nós temos, né, uma camada de estanho, né? Foi relatado aqui, ó, no enunciado. E aí, esse amassado pode romper a camada de estanho e pode permitir a corrosão do ferro. E se ocorrer corrosão do ferro, pode ocorrer alterações no alimento. Ok? Só um exemplo de uma questão para vocês. Tá bem? Então, para essa aula, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E nós nos vemos na próxima aula. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.